Oi! Voltando com o nosso boletim COP30 e seus impactos na primeira infância. Olha que canto mais lindo que tá aqui no fundo do vídeo hoje. A luz do sol já se pondo. Olha que coisa maravilhosa. Só porque eu falei, olha a luz do sol voltando. Gente, a nossa natureza é tão incrível. E olha, no último vídeo, postado aqui nos nossos Reels, se você ainda não assistiu, assista, porque ele tá muito completo, muito informativo. Olha, para acompanhar o nosso boletim COP30 e seus impactos na primeira infância, acompanhe os últimos vídeos também se você ainda não assistiu. No último vídeo, eu comentei um pouquinho sobre fauna e flora e por que esses dois ecossistemas são interdependentes. Agora vamos entrar mais um pouquinho em detalhes sobre isso e por que a COP30, que é a 30ª Conferência das Partes, que vai acontecer aqui no Brasil em novembro desse ano, ela tem que tratar sobre fauna, flora, por que esses ecossistemas são interdependentes e como eles podem impactar nas mudanças climáticas. E aqui, no nosso curso de pedagogia, a gente está pensando em como que isso vai impactar a primeira infância, que é aquele período ali até os 6 anos de idade das crianças. Olha, a gente tem que pensar que se fauna e flora que dizem respeito aos animais, às plantas e aos organismos vivos do nosso planeta, se eles são interligados e se eles são interdependentes, a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de cadeia alimentar. Você já ouviu falar sobre cadeia alimentar? Cadeia alimentar diz respeito a uma corrente que existe entre esses ecossistemas que estão no nosso planeta. Então, alguns animais, por exemplo, são herbívoros. Os animais herbívoros se alimentam de plantas, certo? Porém, a gente também tem animais que são carnívoros. Nós temos, por exemplo, outras espécies que são parasitas e etc. Mas, por que a gente tem que pensar nisso? Porque à medida que o ser humano interfere no planeta e ele começa a destruir o planeta desenfreadamente, ou seja, começa a extrair recursos de forma que não é responsável, de forma inconsequente, o que acontece? Se eu chegar aqui e simplesmente capinar todo esse mato aqui atrás de mim, sem pensar nessas mesmas aves que eu acabei de comentar que estão aqui cantando, o que você acha que vai acontecer? Olha, eu vou estar interferindo em um ecossistema que já está equilibrado. Sabia que o canto das aves é um sinal de que elas estão até mesmo saudáveis, de que seu organismo está funcionando normalmente? Pois é. Então, se eu chegasse aqui e interferisse nesse mato aqui atrás de mim, sem pensar nisso, sem fazer uma pesquisa prévia desse solo, dessa mata, desse ecossistema, do clima da região e etc., de qual vegetação predomina aqui na região, por exemplo, do Sudeste, eu estaria interferindo em um ecossistema de forma inconsequente. E isso poderia impactar diretamente aos animais que se alimentam dessas plantas, que são esses animais herbívoros. E assim também interferiria nos animais que são carnívoros, que se alimentariam de alguns desses que são herbívoros. Percebe que existe uma hierarquia? Pois é, essa hierarquia da natureza se chama cadeia alimentar. E se o ser humano não for pensante nesse sentido, não for responsável nesse sentido, a gente vai interferir em uma cadeia alimentar que é muito rigorosa, que é muito complexa, e a gente vai estar interferindo em uma hierarquia que, na verdade, não diz respeito a nós, que funciona sem nós. Então, nós seríamos como um intruso, certo? E isso não pode acontecer. Então, por que isso impactaria na primeira infância? A gente tem que pensar que existem diversas crianças em situações diferentes, socioeconômicas e socioculturais, certo? Visto que a gente tem muitos países diferentes, muitas regiões diferentes. Então, na COP30, a gente tem que entender que vamos falar sobre como essas mudanças climáticas podem ser evitadas de forma que elas não interfiram na vida das pessoas negativamente e a gente ainda possa preservar a vida na natureza, normalmente. E como que isso pode impactar a primeira infância? Já pensou nisso? Olha, as crianças podem viver hoje em tantas situações diversas, mas olha, se a gente pensar nas cidades, nas pequenas cidades, nas grandes cidades,
se a gente pensar nas comunidades que são isoladas das cidades, nas aldeias indígenas, em todos os ambientes que a gente pensa em educação primordialmente, em que nós temos que criar crianças que serão um dia adultos, nós temos que pensar que todas serão impactadas por um sistema climático que depende do nosso cuidado, independente da nacionalidade dessa criança, independente da região de onde ela vive. Porque todo o nosso planeta está em risco à medida que o ser humano continua intervindo de forma inconsequente. Então, por que isso impactaria a primeira infância? Porque assim, essas crianças da primeira infância, que estão ali até os 6 anos de idade, ainda em formação, com seu cérebro ainda em desenvolvimento, também precisam de condições de vida adequadas. Para isso, a gente precisa pensar em outro conceito que se chama equidade. Não só igualdade, equidade. Equidade significa prover recursos e acesso a pessoas diferentes, de situações diferentes, ou seja, de origens e situações socioeconômicas e socioculturais diferentes, de forma que todas possam acessar o mesmo objetivo de acordo com a sua própria necessidade. Uma comparação para a gente ilustrar isso melhor é, por exemplo, as pessoas que são PCD. As pessoas que são PCD precisam de acessibilidade, correto? Se não conhece esse termo ainda, pesquise o que é acessibilidade. Por que a acessibilidade é importante? Porque nós permitimos que uma pessoa cadeirante, por exemplo, acesse uma sala de cinema da mesma forma que uma pessoa que não é cadeirante. Percebe que isso não é igualdade? Isso é acessibilidade, isso é equidade? Porque você não está dando uma cadeira de rodas para uma pessoa que não precisa. Você está acessibilizando um espaço que antes era somente para pessoas que não são cadeirantes. Então, isso é equidade. E é isso que a gente precisa promover. Porque senão, a nossa primeira infância vai ser completamente desregulada. Vai ser, infelizmente, um fracasso. Um fracasso para todos no planeta. Então, vamos pensar nisso. É assim, uma das formas que a gente pode pensar na primeira infância em detrimento da COP30. Fica de olho aqui no nosso boletim, que a gente já vai voltar com mais informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e acompanhe aqui o nosso boletim, que estão vindo muitos vídeos muito informativos para vocês. Até o próximo, hein? Tchau, tchau!